sempre que eu pergunto para alguém o que é um recurso natural, alguém sempre fala um elemento da natureza. E a gente tem que entender que, sim, o recurso natural ele provém de um elemento da natureza, mas ele só passa a ser um recurso quando ele beneficia o homem de alguma forma. A água ela só é entendida como um recurso quando ela é utilizada, por exemplo, para gerar energia a partir das hidrelétricas. O petróleo, quando é utilizado para a produção de plástico, ele só se torna um recurso quando ele tem utilização para o benefício do homem. E os recursos, né, eles são divididos em renováveis e não renováveis. Os recursos renováveis, eles são aqueles que podem ser recolocados. Por exemplo, quando o homem retira da natureza os vegetais para sua alimentação, ele deve plantar novos vegetais para nova retirada. E com isso, mantendo o ciclo, né? Portanto, esses recursos são renováveis. E os recursos naturais não renováveis são aqueles que, uma vez tirados do ambiente, não podem ser recolocados pelo homem, né? Como, por exemplo, o petróleo, os minerais, por exemplo, o carvão, o xisto, o ferro, o manganês, tudo isso são recursos não renováveis, porque não podem ser recolocados na natureza. E para isso, para que a gente possa usar esses recursos por um tempo maior, a gente tem que fazer o uso sábio deles, né? O uso renovável deles. Tem que renovável. O uso em uma quantia que a gente consiga utilizar por mais tempo. Por exemplo, é interessante a gente fazer o levantamento de quantos anos aquela determinada fonte leva produzindo aquele material, para que a gente use sabiamente e não venha acabar com esses recursos. Vamos lá. Pronto. Os recursos também, eles são classificados em biológicos, em energéticos, eu posso dizer hídricos também, e minerais. Bem, os recursos biológicos, eles são toda a matéria ou energia que são extraídas dos seres vivos para a obtenção de matéria-prima. Como, por exemplo, dos animais. A gente utiliza-se de alguns animais para alimentação ou até mesmo para nos vestir, para vestimenta. Como, por exemplo, tem pessoas que fazem casaco do algodão proveniente das ovelhas. Enfim, os recursos energéticos são todos aqueles recursos que direta ou indiretamente originam ou acumulam energia. Como eu bem citei, a água nas hidrelétricas, o sol para as fontes fotovoltaicas, todos isso são recursos energéticos. E a gente chama de recursos minerais as concentrações de minério que possuem características, né, que fazem com que sua extração seja técnica e viável em questões econômicas. Bem, esses recursos eles são divididos em metálicos, como o estanho, o ferro, o cobre, e os minerais não metálicos, como o mármore, o calcário e o quartzo. E a gente pode dizer também que os recursos minerais são aqueles de substâncias inorgânicas, como alguns vegetais, que são extraídos da terra e podem ser utilizados para matéria-prima também. Agora falar um pouquinho da distribuição desses recursos aqui no Brasil. Bem, a gente tem vários minérios, um deles é o ferro, cuja reserva ela representa a sexta maior do mundo e tem uma qualidade bastante elevada. E se encontra ali em Minas Gerais, né, que é naquela região que a gente conhece como quadrilátero ferrífero, que é uma região localizada ali no centro-sul do estado de Minas. E é a maior produtora nacional de minério de ferro. Além disso, a gente também tem o manganês, tem o alumínio, que é extraído no Pará, e também a gente tem uma enorme quantidade de ouro, que a gente tanto usa para o abastecimento interno, como a gente exporta. Nos estados da Amazônia e Rondônia, a gente tem uma grande quantidade de minério de estanho, que eles são utilizados para a composição de aço.
Já na Bahia e no Pará, a gente tem uma concentração de cobre, mas, no entanto, esses recursos não são suficientes para abastecer nosso mercado interno. A gente ainda exporta, a gente ainda importa cobre de fora. Lá em Minas também a gente encontra o nióbio, que é um material muito aplicado nas indústrias aeronáutica, naval e automobilística, porque eles são utilizados em ligas metálicas que oferecem tanto resistência como leveza para esses materiais. E a gente possui também a produção e extração de quartzo, né? Que é bastante, esse minério é bastante utilizado na indústria da informática e também na eletrônica. E quando um exemplo de mineral inorgânico, a gente tem o sal marinho no Rio Grande do Norte. Eu acho que pronto, eu acho que além desses recursos a gente tem, né, como vocês bem sabem, uma das maiores reservas de água doce do mundo. A gente tem aqui o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão, e são um dos maiores aquíferos do mundo. Bem como a gente tem uma capacidade bastante fértil do solo. Eu acho que é isso. Por favor, tô dando mal. Desculpa aí, pessoal, que minha mãe chegou aqui. Eu não consigo ver. 10h42. Nossa senhora, nem a hora. Peraí, que nem não quer nem dizer a hora, minha amiga. Desculpa aí, pessoal, que minha mãe chegou aqui. Eu queria mostrar a hora, eu me vi na. Agora a gente vai para a parte da Revolução Verde, gente. Bem, a Revolução Verde, ela representa um conjunto de inovações, né, tecnológicas que tem o intuito de melhorar as práticas agrícolas. São eles sementes, são os tratores e a própria mão de obra qualificada, né? Porque antes a gente tinha um campo bem menos modernizado, com práticas bastante rudimentares. E a partir da Revolução Verde, há essa transformação no campo. E eles pressupunham, com isso, acabar com a fome do mundo. Só que, infelizmente, não conseguiram. Não conseguiram por quê? Porque os países grandes produtores de alimentos, tal como é o Brasil, eles exportam para países desenvolvidos. E isso acaba por não abastecer tanto o seu mercado interno e fazendo com que ainda continue a fome no mundo. Calma. Só tô com... Maninha. Ô, maninha. Ô, painho, dá para falar um pouquinho baixo do que eu tô dando aula? Pronto. Vamos lá. Pronto, a Revolução Verde, pessoal, ela tem sua origem após a Segunda Guerra Mundial, quando a fome era um problema real em países como da África subsaariana e da Ásia Meridional. E a Revolução, ela trouxe, né, a ideia de acabar com isso. Consistiu em melhorar a tecnologia, tanto de sementes, por exemplo, eles pressupunham reduzir, aumentar tanto a produtividade em um curto espaço. Pronto, né? Voltando aqui. A Revolução consistiu em usar melhor tecnologia para produzir mais alimentos em menos espaço de terra. Desse modo, gente, eles desenvolveram sementes de plantas geneticamente modificadas, que são os OGMs. Acho que quando vocês vão no mercado, vocês conseguem identificar, a partir das embalagens, uma espéciezinha do triângulo com um Tzinho dentro, um triângulo amarelo. Ali significa que aquele alimento foi fruto de organismos geneticamente modificados. Pronto, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho da história.
A expressão Revolução Verde, ela teve expansão a partir da década de 60. E muito embora, né, as ideias originárias dela tenham surgido ali a partir de 1940 nos Estados Unidos, com um carinha que mais à frente eu vou falar um pouquinho dele. E ela teve maior efetividade no México, porque ele desenvolveu os estudos nos Estados Unidos e foi aplicar lá no México para ver. E foi super. Isso deu super certo no México, aumentou a produção num curto espaço e fez com que o México produzisse não só trigo para abastecer seu mercado interno, como sobrasse excedentes e eles comercializassem. Pronto, olha, o conceito de revolução ele é atribuído formalmente a um homem chamado William Gong, o qual ele teria desenvolvido na década de 1960, que foi esse conceito está atribuído basicamente à ideia de, como eu disse a vocês, de acabar com a fome no mundo. Só que antes dele, quem tinha desenvolvido as técnicas de modificar os organismos foi o Norman Borlaug, esse carinha aqui da foto que vocês estão vendo. E ele tirou essa foto justamente com o trigo, que foi o primeiro alimento que ele ajudou a modificar. Bem, isso daí consistia basicamente em aumentar a produção dentro de um dado espaço agricultável e intensificar a produção ocupando um menor espaço. Era modificar praticamente o que antes, por exemplo, modificar, se você precisava de 20 hectares para produzir um determinado produto, você conseguia produzir muito mais em 5 hectares. Veio nesse sentido. Bem, nas pesquisas, o Borlaug, como vocês estão vendo na foto, ele desenvolveu novas variedades de trigo que tinha alto rendimento. E eles também eram mais resistentes às doenças e às pragas. E com essa combinação, ele também, né, conseguiu juntar a ideia de trazer mais tecnologia para o campo. Essa agricultura, a partir da Revolução Verde, ela é mais modernizada, ela tem muito mais tratores, tem muito mais presença de mão de obra qualificada, tem mais pessoas estudando o uso de semente, o uso adequado do solo, como o solo vai produzir mais, quais os tipos de solo que produzem. Então, é uma ciência muito, um processo, como eu posso dizer, que demanda muito mais mão de obra qualificada. E isso acabou acarretando também alguns problemas sociais, né, que eu vou discutir com vocês mais um pouquinho à frente aqui, quando eu vim falar um pouquinho dessa repercussão no Brasil. Bom, a Revolução Verde no Brasil, ela aconteceu durante a ditadura militar, entre as décadas de 1960 e 1970. E ela permitiu que o país desenvolvesse uma tecnologia própria, né, em universidades. Eu não sei se vocês conhecem o Embrapa. O Embrapa, ele conseguiu mudar a composição do solo de alguns lugares para conseguir desenvolver a plantação de soja, que é no caso do Centro-Oeste. Pronto, aí a gente teve isso, né? Maninha. Pode falar, Maninha. Peraí, pessoal. Aí, com as inovações, houve um surto de desenvolvimento agrícola na década de 1990. Isso transformou o país em um dos recordistas, né, na produtividade e de exportação. Até hoje a gente é recorde em algumas áreas. Bem, os pontos negativos, né, é que apesar de recordista, a gente ainda tem um problema da fome. A gente não consegue abastecer com qualidade o nosso mercado a ponto de não existir fome no nosso país. E, além disso, o processo de modernização do campo, ele alterou a estrutura agrária, né? E os pequenos produtores que não conseguiam se adaptar às novas técnicas de produção, eles não conseguiam atingir essa produtividade para se manter em atividade, né? E o que acontecia? Eles pegavam um empréstimo e os empréstimos eram muito caros, eles não conseguiam pagar e davam sua terra
como um meio de pagar essas dívidas. E acabavam indo para a cidade, né? Aumentando, portanto, o êxodo rural e, consequentemente, eles iam parar em áreas de periferia nas grandes capitais. Acho que esse é o maior problema social que a Revolução Verde causou. Gente, é isso. Eu espero que tenham conseguido entender. Eu peço desculpa pela. Ai, meu Deus, eu peço desculpas pela interrupção aqui. O drama que tu tá vivendo com teus pais, meu Deus, eu vivi, viu? Eu vivi e vivo. Eles não compreendem assim. É muito. Ai, Ai, não sei nem explicar. minha gente, que vergonha, desculpa. Mas é isso, pessoal. Vocês conseguiram entender? Se não entendeu, podem falar aqui, eu volto novamente. Me perdoem. Ai, Jesus. Conseguiu entender tudo? Se não conseguiu, gente, eu volto, falo novamente os pontos principais. Gente, é uma coisa bem importante que a gente vai utilizar, a gente praticamente vai utilizar quase que toda essa aula que Neucilene deu sobre a Revolução Verde para poder contextualizar a nossa aula de agora, que vai ser sobre geografia, e aí a gente vai falar sobre algumas temáticas bem interessantes. É, Rayane, eu acho que Rayane tem que pausar a aula de Neucilene para depois começar a gravar essa outra. Sim, vou chamar ela aqui. Sim, é? Então, pessoal, na próxima eu prometo, vou para algum lugar que não seja aqui em casa, porque tá bem difícil. Ai, desculpa, de coração. Espero que tenha dado certo.